1 Coríntios capítulo 15, cuidado, não abra em segundo, é 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 em diante, diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e foi visto por Cefas e depois pelos 12. Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Santo Deus, nosso Pai querido, nessa noite nós estamos na Tua presença. Santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. Toda a terra está cheia da Tua glória. Nos curvamos diante da Tua santidade, diante, ó Deus amado, da Sua soberania, e em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Te agradecemos antecipadamente por esse congresso tão maravilhoso, Senhor, por tudo que o Senhor fez nesses dias aqui conosco, Pai querido, e pelo que o Senhor vai fazer conosco ainda, e após a bênção apostólica deste culto, vai continuar fazendo, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar, dando glória a Deus e aleluia. Quero dar as boas-vindas também aos irmãos que estão voltando do resgate, que estão chegando aí aos poucos. Tantos compromissos nesse fim de semana, tantos trabalhos, e ainda o congresso foi essa bênção. Irmãos, se eu tivesse que dar um tema para a palavra que eu vou ministrar hoje, bem ligado aqui ao congresso, para não cairmos em qualquer história que nos contarmos pela internet, porque a internet tem virado uma ferramenta que está influenciando o evangelho, principalmente nessa década. Não sei como é que vai ser para os próximos anos aí, mas tudo que aparece na internet aí, as pessoas pensam que é porque está lá, que é porque um pastor está falando, é porque alguém está com uma Bíblia na mão, que é verdade. Para nós não cairmos em qualquer palavra, eu quero falar sobre entendendo o plano da salvação. Quando Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho, o que ele estava mandando a gente fazer na verdade? Nós entendemos isso. Então, o tema é entendendo o plano da salvação. Quero falar para você sobre a maior história de amor que já existiu, em nome do Senhor Jesus. Para começar, eu gostaria de perguntar para você: se você morresse hoje, qual o destino sua alma tomaria? A Bíblia é muito clara em relação ao destino do ser humano após a morte, os quais são duas as opções:
Passar a eternidade com Deus ou passar a eternidade sem Deus. É comum imaginar que pessoas boas vão para o céu e pessoas más vão para o inferno. Isso está na cabeça da gente. Hoje de manhã eu estava pensando, quando foi que isso entrou na minha cabeça? Eu não lembro. Mas todo mundo pensa nisso. Isso é o que normalmente faz sentido e também é o que a maioria das pessoas pensam. Não é só eu. Mas se for assim, como que as coisas funcionam? Qual é o nível de bondade que é o suficiente para me levar para o céu? E qual é o nível de maldade que é suficiente para me mandar para o inferno? A grande verdade é que o bem que nós fazemos, irmãos, não anula o mal que nós já fizemos. Por exemplo, quando uma pessoa acha uma carteira com muito dinheiro, e ela vê ali o nome de quem perdeu a carteira, e pega o endereço, vai lá e devolve, as pessoas ficam surpresas com a bondade da pessoa, com a honestidade da pessoa. Mas pensa comigo, na verdade ela não faz nada mais do que a obrigação dela. Afinal, o erro está em tomar posse daquilo que não nos pertence. Atitudes boas, diga comigo, atitudes boas não anulam atitudes ruins. Irmãos, se por um lado o bem que nós fazemos não é mais a nossa obrigação, por outro lado, o mal que nós fazemos tem que ser pago. Deus estabeleceu dessa forma e deixou bem claro na sua palavra qual é a punição para o mal. Qual é a punição para o pecado? A morte. O pecado gera morte. Se alguém falar que esse púlpito não prega contra o pecado, está mentindo. O pecado gera morte. E se você está nele, saia dele. Enquanto a porta da graça está aberta. Pecado gera morte. Além da Bíblia dizer que o salário do pecado é a morte, ela também declara que todos pecaram. Ou seja, nenhum ser humano está livre do pecado. Ninguém pode dizer, eu não pequei, porque nós somos pecadores desde que nós nascemos. E também pecamos no momento em que nos tornamos conscientes da diferença entre o que é certo e o que é errado. E nós só descobrimos isso quando nós já erramos. A verdade é que o homem, o ser humano, está separado de Deus. Deus não tem parte com o pecado. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e todo ser humano tem que saber isso, não apenas o cristão. Quando você for pregar, você vai ter que ensinar para a pessoa isso. A pessoa pode estar lá no leito da enfermidade, ela pode estar com a pior de todas as doenças, ela pode estar sofrendo mais que todos os seres humanos juntos, que o que vai levar ela para o céu não é o fato dela repetir algumas palavras com você, é o fato dela, se ela entender que
nós somos pecadores, e como tais, nós precisamos de Deus, e esse é o tema deste congresso. A obra do Espírito Santo, trabalhando em favor da salvação. Ninguém pode dizer eu não pequei. Irmãos, Deus, não compactua com o pecado. Por isso, por causa da desobediência, o ser humano está separado de Deus. Muitos podem questionar, pastor, mas por causa da desobediência de um só homem, lá atrás, sim, por causa da desobediência de Adão, todo ser humano nasceu com essa característica de estar separado de Deus. Nascemos com uma inclinação para o mal, diz a palavra de Deus. Mas apesar de sofrermos a consequência do pecado, nós também somos culpados pelos nossos próprios pecados. Afinal, nós mesmos pecamos e optamos por viver longe de Deus. Contudo, nós não somos pecadores somente porque nós pecamos, mas nós pecamos porque a nossa natureza é pecaminosa. Por mais que o ser humano faça o bem, que seja uma pessoa caridosa, que seja uma pessoa amorosa, uma pessoa boa, ela não merece a salvação por causa disso. A verdade, irmãos, é que eu não mereço a salvação. Você não merece a salvação. Nenhum ser humano merece a salvação por causa do pecado. O homem tenta aproximar-se de Deus através da religião. Aliás, religião é uma tentativa do homem de se religar a Deus. Mas a religião não resolve o problema do homem. O homem não tem condição de fazer absolutamente nada que o leve de volta a Deus por sua própria conta. Por isso que Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. Eu vou repetir, isso não vem das nossas boas obras, para que ninguém se glorie. Essa aproximação teria que partir do próprio Deus. Porém, Deus estabeleceu uma lei, a lei de que o pecado deve ser punido com a morte. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Por isso, Deus não pode contrariar algo que Ele mesmo estabeleceu e aceitar o homem sem punir o pecado. Eu vou repetir: Deus não aceita o homem sem punir o pecado. Então nós pensamos, eu estou frito. Então você pensa, meu Deus, então eu estou perdido. O pecado, irmãos, tem que ser punido, diz a Bíblia. A santidade de Deus exige que o pecado seja punido. Sendo assim, o ser humano não tem acesso a Deus através do bem que ele faz. E também, nem que ele entregasse a própria vida como pagamento pelo pecado, não resolveria. Porque uma vez que o homem está separado de Deus,
se ele morresse pelo próprio pecado, ele permaneceria separado de Deus por causa do pecado dos nossos primeiros pais, lá no Jardim do Éden. A morte física do ser humano apenas seria um pagamento pelo pecado, mas o pecado espiritual continuaria. Então esse religar com Deus não pode partir do homem. Não vai partir do homem. Esse religar com Deus não partiu do homem. Esse é o tipo de mensagem que você não escuta com facilidade por aí, sendo pregada, porque o ser humano não quer ouvir essa mensagem. Ele quer ouvir que tudo vai dar certo. Ele quer ouvir que amanhã ele vai ganhar mais dinheiro. Ele quer ouvir que ele nunca mais vai ter uma dorzinha de cabeça. Mas o verdadeiro problema do homem não é a falta de dinheiro. O verdadeiro problema do homem não é um governo corrupto. O verdadeiro problema do homem não é, acreditem, a maldade que está no coração do homem. Mas o verdadeiro problema do homem é ofender a santidade de Deus. Ontem o pastor Wellington estava aqui pregando e ele disse que Jesus Cristo morreu na cruz não para ser o nosso Salvador. Ele morreu na cruz para ser o nosso Senhor. E sabe o que acontece quando pecamos? Talvez você não vai ouvir muitos aleluias por aí nessa noite. Porque isso vem direto como um espelho, como se estivéssemos vendo nossa própria alma. Quando nós nos entristecemos pelo pecado, nós vamos para Deus mais preocupados com a nossa reputação do que com a ofensa à santidade de Deus que nós fizemos. Irmãos, a Bíblia diz, e um dos versículos mais conhecidos, e que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Deus, ele viu a queda do homem, e ele mesmo resolveu resolver esse problema. A Bíblia é muito clara, mas eu pergunto para você, como isso funciona? Como que Jesus, o Filho de Deus enviado à terra, pode nos levar de volta ao Pai? Foram as boas obras que ele realizou? Não. Foram os milagres que ele operou? Não. Foram os ensinamentos que ele deixou? Não. Tudo isso foi apenas um complemento do seu ministério. Jesus Cristo faz a nossa ligação com Deus através da sua morte e ressurreição. João capítulo 14, verso 6, diz que Jesus é o caminho que nos leva de volta para Deus. Mas por que Jesus é o caminho? Isso acontece, irmãos, porque Jesus Cristo nasceu. Preste atenção, por favor, porque eu estou falando da salvação da sua alma e da minha alma. Isso aconteceu. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus, porque ele nasceu
sem ter contato com a natureza pecaminosa do ser humano. Isso é, não houve relações sexuais de José com Maria para que Jesus Cristo fosse gerado. Mateus capítulo 1, versículo 20, diz que o Espírito Santo desceu sobre Maria e entrou no útero de Maria e fecundou o óvulo. E então, sem a participação do homem, note bem, sem a participação de um ser humano, Maria engravidou-se e Jesus foi gerado dentro do ventre de Maria. Mas alguém pode me perguntar, alguém inteligente, muito simples, pode dizer para mim, pastor, mas mesmo assim, Maria era um ser humano. Maria, ela também era descendente de Davi e, consequentemente, de Adão. Então, Maria também tinha o pecado original. Então, como que Jesus nasceu sem pecado? Pergunta para o irmão que está do seu lado aí. Fala com ele assim: se Maria era filha de Davi, descendente de Adão, então como que Jesus nasceu sem o pecado de Adão? Irmãos, há um mistério tremendo que eu gostaria que você entendesse, e eu vou usar um termo da ciência, como diz o pastor Wellington ontem, apesar de não ser cientista, para você entender. Você sabia que quando um bebê está no útero da sua mãe, através do cordão umbilical, ali ele recebe alimento, ali ele recebe os nutrientes para se formar, ele recebe tudo. Mas, mais ou menos na década de 90, 1990 mais ou menos, quando explodiu uma epidemia de AIDS, começou-se uma discussão no meio acadêmico médico, se uma mulher com AIDS ficar grávida, o bebê nasce aidético ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Quem acha que o bebê nasce com AIDS, você levanta a mão. Quem acha que o bebê nasce sem AIDS, você levanta a mão. Irmãos, existe um tratamento chamado antirretroviral, que não se explica. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Não se explica. Fala, não tem explicação. Como que uma mulher com AIDS, no cordão umbilical, diga assim, quando o vírus HIV entra no cordão umbilical, por um mistério de Deus, ele não consegue passar. Aleluia. Eu vou repetir e quero que você dê um glória a Deus mais forte. Diga assim: por algum mistério, por algo que ainda não foi explicado, pelo cordão umbilical, passa alimento,
pelo cordão umbilical. Passa vitaminas pelo cordão umbilical. Passa DNA. Mas quando o corpo da mulher manda o vírus HIV, o vírus não passa. Aleluia! Jesus estava dentro do útero de Maria. E ali, Maria mandava tudo quanto é nutriente que ele precisava para ser formado uma criança perfeita. Mas quando a natureza de Maria, o DNA de Maria foi mandar o pecado foi barrado no cordão umbilical. Eita glória! Aleluia! Assim aconteceu com Jesus. Mesmo ele sendo descendente de Adão, ele nasceu imune, ele nasceu puro, porque o pecado não passou pelo cordão umbilical. Aleluia! Irmãos, porém, ele viveu aqui 33 anos, sem cometer um pecado sequer. Trouxe consigo as naturezas do ser humano. Ele era sujeito à fome, ele era sujeito à sede, ele era sujeito ao sono, ele era sujeito ao sono, ele era sujeito ao cansaço, ele era sujeito até a pecar, mas ele não pecou. Ei, glória, aleluia. Agora, se a morte, pensa bem, se a morte é uma punição para o pecado, Jesus, que não pecou, precisava morrer? Não. Então, note bem, Jesus não tinha pecado, ele não podia morrer. Sem pecado, o homem não pode morrer. Jesus não tinha pecado e morreu. Por isso a morte que ele morreu não foi dele, foi a nossa. Eu vou ver se você toma posse. A morte que ele morreu não foi a dele, foi a minha e a sua. Foi feita uma injustiça lá na cruz. Não era para ele ter ido lá, porque ele não devia aquela fatura. Aquela nota fiscal não estava no nome dele. Aquele escrito de dívida era o seu nome e era o meu nome. Uma injustiça foi feita sobre Jesus, mas essa injustiça se tornou a nossa justiça. A Bíblia diz que nós somos justificados por Cristo e declarados justos diante de Deus, porque Jesus Cristo pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. Glória a Deus, aleluia. O pecado não terá domínio sobre vós. Sabe, o diabo fica endemoniado, porque ele quer mais que Deus te pegue e te jogue de cabeça para baixo no fogo do inferno. Mas Jesus morreu por você, e o seu pecado foi anulado. Tetelestai, está pago, está rasgado, e ainda jogou no fogo.
a nota fiscal. Alguém pode dar glória a Deus? Aleluia! Apocalipse diz que ele é o acusador. Ele não aceita isso, porque ele queria isso para ele. Mas ele não foi criado assim. O diabo é um ser criado por Deus, irreconciliável. Ele não tem capacidade de arrepender. Ele não vai se arrepender. E nós só podemos receber essa bênção através do arrependimento. Aleluia. Como que nós recebemos a salvação? O próprio Deus nos deu o dom da fé. E através da fé, nós somos salvos. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu estou falando que Jesus morreu na cruz no seu lugar, para perdoar os seus pecados. Quem crê, levanta a mão. Então você está salvo. Queira o diabo ou não. Eu estava falando com uma pessoa, eu converso com tanta gente que quando eu chego aqui no domingo à noite, eu não me lembro mais se eu não anotar. Mas eu estava dizendo que o diabo, ele está muito furioso, porque tudo que ele precisa é de um ouvido, e lembrei da pessoa, é missionária Janira, o diabo só precisa de um ouvido e de uma boca, e o que ele mais tem é ouvido e boca para dar atenção para o que ele vai falar, e o que ele mais tem é boca para passar para frente, porque ele é o acusador dos nossos irmãos. Mas deixa eu te falar uma coisa, Satanás, você já caiu, você já é derrotado, cabeça rachada, você já foi derrotado por Jesus Cristo lá na cruz. Aleluia! Satanás, entenda uma coisa, você tenta esse povo, mas esse povo que está aqui é de Deus. Aleluia! Aleluia! Por isso, irmãos, o bem que nós fazemos não traz a nossa salvação. É resultado da nossa salvação. Mas crê em Jesus Cristo, crê no sacrifício que Ele fez na sua ressurreição, isso traz a salvação. Está se sentindo perdido? O diabo está dizendo para você, de vez em quando, você põe a cabeça no travesseiro, aí o bichinho passa lá e fala assim, rapaz, você abre seu olho, porque se você morrer essa noite, você vai virar churrasco amanhã. Fala, diabo, vai para o meio do inferno, porque Jesus já morreu no meu lugar. Aleluia! Isso não vem de obras, isso não vem do homem. Sabe quem te declarou salvo? O próprio Deus. Ele disse, e ninguém riscará o teu nome do livro da vida. Aleluia! Glória a Deus! Tem algo que tem que ser algo dentro de nós, tem que ser uma verdade, e a evidência dessa verdade será a nossa atitude, e a partir deste momento, e então nossos pecados são perdoados. A Bíblia ensina, irmãos, o que acontece quando você aceita Jesus como Salvador. Essa semana, no hospital, eu ganhei uma alma para Jesus, e eu sei exatamente o que aconteceu no mundo espiritual. A família estava em volta, ouvindo ali, eu falando com a pessoa direta e ela respondendo,
e todos estavam emocionados, porque é bonito. Um pastor, uma pessoa ali sofrendo, e a pessoa chorando, pedindo a Deus que perdoe os pecados dela, que ela quer sair desse sofrimento, que ela quer ir para um lugar de paz, que ela quer ter paz na sua alma por completo, todo mundo chorando, mas sem saber o que está acontecendo de verdade. Ali Jesus Cristo está voltando lá na cruz, com o nome da pessoa. Sabe, irmãos, antes de se entregar a Cristo, todos os nossos pecados cometidos, antes de se entregar a Cristo, são perdoados lá na cruz. Alguns podem perguntar: então, se eu aceitei a Jesus, significa que eu posso continuar pecando, porque eu já sou salvo? Se você tem esse pensamento, me perdoe te dizer, nesse simpósio, que você não aceitou Jesus, você não arrependeu, você mudou para a religião dos crentes, você saiu da outra religião e veio para essa religião de cá. Mas se você se converteu, você saiu das trevas para a maravilhosa luz de Deus, nosso Senhor. Aleluia! E quem é salvo, mantém uma luta contra o pecado diariamente. Quem é salvo não peca. Peca. 1 João, capítulo 1, verso 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Pastor, mas o Senhor disse que está salvo, todos os pecados cometidos, está perdoado, todos os pecados que aconteceram até aceitar Jesus. E os pecados que eu cometi, que eu cometo depois da cruz. Diga para o irmão que está do seu lado aí. Aí, nós estamos falando de outro texto. Fala assim, estamos falando agora de 1 João, capítulo 2, versículo 1. Sabe o que diz? Escuta só, como se fosse a voz de Deus falando no seu ouvido agora. Você já aceitou Jesus, só que por algum deslize, sei lá, alguma coisa, Davi falou que o justo cairá 7 vezes, o Senhor levantará, você já caiu 14, e de alguma maneira você acha que está perdido. Então escuta só primeiro, ninguém não pôs ali não, né? Precisa não. 1 João 2:1. Olha o que Deus está falando para você. Filhinhos, essas coisas eu vos digo para que não pequeis. Filhinhos, o ideal é que você aceite o meu filho Jesus Cristo na cruz e nunca mais na vida peque até o arrebatamento da igreja. Mas, se porventura pecardes, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, que nos apresentará a nossa causa diante de Deus. Aleluia! Aí Jesus te pega no colo. Você já passou lá na cruz, já converteu, já passou no tanque batismal, já foi batizado, já teve até um ministério na igreja.
agora o diabo armou uma cilada e você caiu. Houve festa, houve churrasco no inferno, porque você caiu. Aí vem Jesus Cristo. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas. Só que um dia o bom pastor notou que no aprisco, não era no mato, no aprisco estava faltando uma. E ele deixou as 99, deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. 1 João 2, 1. A encontrou gemendo, tremendo de frio. É você em pecado, é você sangrando, é você com a consciência doendo por tudo que aconteceu. Pegou sobre os seus ombros e ao redil voltou. Aí já, aleluia! Glória a Deus! Irmãos, é por isso que nós temos que cuidar para que as nossas atitudes sejam corretas. Nós vamos falhar? Nós vamos errar? Sim. Você sabia? Mas mesmo assim, nós podemos confessar esse erro diante de Deus e abandonar esse pecado. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Agora, por que eu posso errar? Por que eu posso pecar e pedir perdão e ser perdoado? Eu vou continuar pecando? Não. Por que não? Porque se esse pensamento está aí na tua cabeça, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Significa que você não se arrependeu. Porque o pecado na vida do cristão, ele acontece não por uma prática normal, mas ele acontece por um acidente. E quem olha e sonda os corações, nunca falhou. E arrependimento vem do grego metanoia, que significa mudar de direção. Você estava fazendo algo errado, entendeu que aquilo era errado, e então você parou, chorou, pediu perdão e mudou de caminho. Aleluia. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, por favor, entenda, este é o plano da salvação. Não tem problema se já tem 20 anos que você está na igreja e batizado e pensava que era só vestir a roupa branca e entrar aqui dentro. Não tem problema se você aceitar Jesus hoje. O importante é você chegar lá em cima, chegar lá na glória. Aliás, se você está aqui até hoje, porque muitos foram convencidos e partiram, e nós ficamos aqui na beira do caixão cantando
cantando ao Senhor. O irmão agora está na glória. Ele agora está com o Senhor. E o irmão está lá embaixo com um bichão montado nas costas dele. Um bichão de chifre montado nas costas dele. E nós aqui cantando: ao único que é digno de receber. E o caixão do irmão está ali. E ele lá embaixo. E uma legião fazendo fila. Fala: agora é eu. Depois de você é eu que vou montar no cangote dele. Porque ele cantou tanto corinho lá e estamos em pecado. Eu quero te convidar nessa noite para você abrir o teu coração e entender o que é conversão. Conversão não é mudar de religião. Conversão não é vir à igreja todo dia. Isso é consequência da conversão. Conversão é deixar Jesus assumir a sua natureza. Sabe? Pelo próprio esforço. Não. Mas pela graça. Pelo favor imerecido de Deus sobre a nossa vida. Fala para o irmão que está do seu lado aí. O que o olho humano nunca viu. Não, fala, vamos de novo. Fala com ele assim. 1 Coríntios 2:9. O que o olho humano nunca viu. Mente humana nunca pensou. Nunca subiu ao coração do homem. É o que Deus preparou para você lá no céu. Aleluia. Ô, gente, sério, eu fico bobo. Estava conversando com a missionária de lá. E ela estava me contando uma experiência de um rapaz, que eu vou preservar aqui até a situação e a região, que o sujeito está com câncer. O sujeito está secando. A morte, cada dia que passa, está mais pertinho dele. E ele mandou chamar uma pastora ou uma missionária lá. Aí, claro, o que nós vamos fazer? Nós vamos correr lá, para dar tempo. Chegamos lá, a irmã chegou, aliás, ela chegou lá. Quando ela chegou lá, ela fez o que Jesus mandou: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Isso é o plano de salvação. Isso é o Espírito Santo trabalhando no plano de salvação. Pregou o plano de salvação. Jesus morreu a sua morte e você vai viver a vida dele. Você quer isso para você? Ele falou: não. A senhora me desculpa, mas eu mandei chamar só para rezar por mim, porque eu quero ficar do jeito que eu estou. E eu fico encabulado aqui, como que quando a palavra é pregada numa verdade dessas, tem gente que ainda opta ir para o inferno. Sabe? Falar que amamos a Deus é fácil, mas Deus quer é obediência. São as nossas atitudes que irão demonstrar o nosso verdadeiro amor. A salvação está em Jesus Cristo e naquilo que Ele fez por mim e por você. Atos 4:12. Em nenhum outro nome há dado no céu ou na terra
que haja salvação, a não ser no nome de Jesus Cristo. Diga Jesus Cristo. Amém. Esse é o plano de salvação, irmãos. E desde que eu comecei a pregar aqui, o Espírito Santo está trabalhando. E está passando um pente fino. Eu lembro quando eu era criança, eu nem sempre fui assim, viu? Eu tinha um cabelão. Irmão, eu lembro que eu peguei piolho na escola, e mamãe passando o pente fino para tirar piolho. Papai do céu está passando um pente fino aqui, tirando pecado. Tem pecado aqui cheio de perna, tem pecado que tem chifre, tem pecado que tem rabo, tem pecado que tem um tanto de coisa, que está pulando para tudo quanto é canto. Você volta, você pega ele e põe na sua cabeça de novo, se você quiser. Porque o sangue de Jesus tem poder. Ainda que você fosse a pior pessoa do mundo, ainda que os seus pecados fossem vermelhos como o carmesim. Sabe o que é carmesim? Eu expliquei aqui outro dia. Talvez você não estivesse aqui. Como naquele tempo não tinha tinta para tingir as roupas, eles tinham que se virar. E a cor vermelha, aquele vermelho forte, era muito difícil de conseguir ele. Conseguia aquele vermelho claro, quase cor rosa. E então descobriram um inseto vermelho que dava na plantação, chamado kermes. E juntavam aquela baciada de kermes e colocavam dentro de um pilão e socavam aquele kermes até virar aquela gosma vermelha, e traziam água e punham dentro daquele pilão e mexiam, e ficava aquele mingau vermelho grosso. Aquilo ganhou o nome de carmesim, ou de kermesim, na língua, no hebraico. E de repente, quando você pegava uma roupa branca e mergulhava ali no carmesim, quando tirava, a roupa estava vermelha e nunca mais aquela tinta saía do pano. Se você tentasse tirar a tinta vermelha, o carmesim do pano branco, você estragava o pano, mas não tirava o carmesim. E Jesus falou assim: ainda que os vossos pecados estejam agarrados de você, igual o carmesim agarrado num pano, eu te garanto que eles vão se tornar mais alvos do que a neve. Eita glória! Aleluia! Isaías 53, 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Diga: eu fui sarado. Aleluia! Se você aceitar Jesus Cristo, para onde você vai? Você tem certeza para onde você vai? Se você morrer hoje, se você aceitar a Jesus Cristo, se você entendeu o plano de salvação, irmãos, isso você não vai encontrar numa delegacia, isso você não vai encontrar nenhuma religião,
Isso você não vai encontrar na mão de nenhum padre, na mão de nenhum pastor, na mão de nenhum livro, na mão de nenhuma filosofia, mas vai encontrar na mão de Jesus. Por isso que nós dizemos que só Jesus salva. Então, eu vou voltar à pergunta. Se você morrer hoje, para onde que sua alma vai? Se você aceitar Jesus Cristo, ou se você entendeu o que Jesus Cristo fez, e aceitá-lo, e olha, fica tranquilo, eu vou fazer uma oração, o Espírito Santo me tocou, antes de começar a pregar, eu vou fazer uma oração com todos nós aceitando Jesus aqui hoje. Então não importa se é antes do batismo ou depois do batismo, nós todos vamos aceitar. Quem quer aceitar Jesus como Salvador, levanta a mão. Todos nós aqui, eu também. Olha só, pelo nosso próprio esforço ou não, se nós morrermos hoje e tivermos aceitado a Jesus como Salvador, verdadeiramente, desse exato momento, você pode dizer com certeza para onde você vai no dia que você morrer. O céu te espera, glória a Deus. Mas se ainda tivermos que ficar mais um pouco aqui nessa terra, e perseverarmos firmes com Cristo, todos nós iremos juntos para a glória morar com Deus. Agora, você entendeu agora por que o diabo luta tanto para tirar você da igreja? Você está entendendo agora por que o diabo usa tanta gente e tem tanta miséria, tanta coisinha diz que me disse, para tirar você da presença de Deus? Você não vai sair da presença de Deus, porque você é de Jesus. Amém? Então, enquanto o Ministério de Louvor vem aqui na frente, eu queria que você ficasse de pé, por favor, em nome de Jesus. Fica de pé, porque nós vamos fazer uma oração de entrega, sabe? Uma oração onde todos nós, então, se ficou alguma dúvida, lá naquele tempo, tá, ela foi tirada hoje, em nome de Jesus. Quem entendeu a mensagem pregada, levanta a sua mão. Entendeu a mensagem? Entendeu que não tem nada que pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Entendeu mesmo? Então feche os seus olhos e diga: Senhor Deus, eu quero que todos, inclusive aqui no altar, orem aqui no microfone, para testar o microfone. Todos, inclusive os músicos, eu quero que os diáconos, por favor, eu quero que os pastores, as pastoras, eu quero que você que está em casa, pela live, você ore também. Senhor Deus, nesta noite, eu ouvi a tua palavra, eu entendi, que só há um caminho, só há uma forma, de retornarmos aos braços do Senhor, através de Jesus Cristo, o seu único Filho, e o seu sacrifício na cruz.
Eu entendi, Senhor, que quando Jesus Cristo foi à cruz no meu lugar, os meus pecados, a minha morte, não era a morte de Jesus, era a minha morte. Jesus não merecia morrer. Eu mereço morrer. Mas Jesus já morreu no meu lugar. E eu aceito. E eu entrego agora. Como Jesus morreu a minha morte. Eu entrego a minha vida para Ele. E te peço, Senhor. Agora mesmo. Eu digo o seu nome. Nelson, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida, que caia por terra toda algema, toda cadeia, toda obra do inferno, em nome de Jesus. Eu sou livre, pelo sangue da cruz do Cordeiro. Meu Deus, escreva o meu nome no livro da vida. Quebra, Senhor, toda maldição que houver sido feita com meu nome, todo pacto de hoje para trás, até o ventre da minha mãe, em nome de Jesus, eu rejeito e abraço a Jesus Cristo. Me ajuda, Senhor. Me encha com o Espírito Santo. E que eu possa caminhar na tua presença até o arrebatamento da igreja. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus bem forte. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar celebrando isso. Vamos cantar.